Oi, gente. É uma alegria conversar com todo mundo hoje, mais uma vez aqui no República Agro. E hoje, para tratar de um tema que tem sido fator de preocupação e de horizonte positivo para a agricultura brasileira e mundial também. Mas para o Brasil, especificamente, é um cenário bastante positivo, que é o tema do mercado de carbono. Muito discutido, muito comentado e pouco entendido ou conhecido. Para conhecer mais, entender melhor, convidei para conversar conosco aqui hoje no República a doutora Rita Ferrão. Rita Ferrão é uma especialista na área de sustentabilidade e ela é a presidente da ABC, da AB Carbono, ABC Carbono, AB Carbono, que é a Associação Brasileira de Mercado de Carbono e Metano, e Crédito de Carbono e Metano. É uma pessoa jovem que conhece profundamente o assunto e conhece muito bem a área de inteligência artificial. Então, eu gostaria muito de explorá-la hoje, Rita, sobre esse tema. Bem-vinda aqui ao nosso República. Tudo bem com você? Tudo em ordem? Tudo bem, eu gostaria de agradecer aí o convite, é um prazer estar aqui participando hoje do República Agro e poder falar desse tema aí que é muito relevante para o mercado, e principalmente para o agro, que é onde está a solução para as mudanças climáticas. Bom, você já deu a resposta que eu desejava. Você já fez um sinal para nós, o agricultor, prepara que a coisa vai ser positiva. Então, eu queria começar com isso, Rita. Em primeiro lugar, há uma legislação em discussão no Congresso Brasileiro hoje, tratando a questão do mercado de carbono. Então, eu queria começar perguntando, e aí, aparentemente, a agricultura ficou fora dessa legislação. Como é que você vê esse tipo de coisa acontecendo no Brasil hoje? Como é que você vê a nossa possibilidade de avançar nessa direção? Tá, na verdade, ela ficou fora no quesito emissor, que é inclusive uma das coisas que eu sempre falo muito, né? O agro, apesar de sim emitir, ele ainda sequestra muito mais carbono do que ele emite, tá? Isso a gente consegue verificar, inclusive, com o software que a gente utiliza, pelo tamanho das propriedades, por mais que eles emitam, eles ainda são o potencial gerador do crédito de carbono. Então, é uma coisa que eu sempre digo, né? A gente precisa desmistificar isso de que o agro é o vilão. O agro não é o vilão, ele é a solução para o aquecimento global. Então, e nós ficamos fora da legislação. Como é que você vê isso? Na verdade, ficou fora a questão de ser um emissor, né, de gás carbônico para a atmosfera, mas se contemplou, e isso foi uma luta, inclusive, nossa, para poder reconhecer os créditos gerados, né, nas propriedades rurais, que daí são créditos gerados por mata nativa, campo nativo, águas fluviais também. Então, pastagens, um manejo adequado do solo, bem adequado, vai sequestrar o carbono. Então, positivamente, ficou fora como emissor, mas ficou dentro como sendo um gerador de crédito. Quer dizer, o conceito está garantido para nós, o conceito gerador do crédito. Agora, diz uma coisa, Rita. Todo mundo me pergunta, mas como é que vai medir isso? E como é que eu vou me beneficiar, eu, produtor rural, vou ser beneficiado com esse crédito que existe? Como é que vai funcionar esse mercado, Rita? Por favor. Tá. Hoje, então, como é que a gente está trabalhando, né? A gente desenvolveu uma tecnologia que é um software que faz a medição desse crédito de carbono que tem na propriedade, usando a imagem de satélite e a inteligência artificial. A gente até está certificando o nosso software junto com a ABNT. Então, hoje a gente consegue fazer a verificação de quanto tem de crédito de carbono na propriedade rural, tá? Efetivamente, já fazendo o balanço de emissão e de sequestro, e tem dado um resultado bem positivo, tá? Tem dado uma média ali de 120, 140 créditos por hectare, tá? Considerando o crédito de carbono, que no Brasil está em torno de R$ 25, acaba sendo uma remuneração bem positiva, né? Uma outra renda para o produtor rural. Então tá bem, com esse relatório, a gente consegue certificar esse crédito da propriedade rural. E a gente conseguiu otimizar muito, muito esse processo, reduzir os custos dele, e inclusive incluir o pequeno produtor, né? Porque outras certificadoras fazem o certificado acima de 10 mil hectares. E nós, aqui na AB Carbon, conseguimos certificar acima de 10 hectares. Então, a gente conseguiu incluir o pequeno, médio e o grande. Bom, agora como é que vai funcionar? Então, vamos lá. Você vem lá com a B-Carbon e fala, bom, essa propriedade aqui está sequestrando X milhares ou centenas de reais por hectare. São 100 hectares, multiplica por 100, isso é o crédito de carbono que essa pessoa tem.
E aí? Como é que ela vai se beneficiar desse? Como é que ela vai transformar esse crédito em realidade? Tá. Quando a gente faz a medição desse crédito, né, a gente emite um relatório. Com esse relatório, o cadastro ambiental rural e a matrícula da propriedade vem na associação, a associação faz o certificado, emite o certificado. Para isso, a gente utiliza a blockchain na nossa plataforma para poder emitir os certificados e não ter problema de duplicidade. Eu gosto de dar um exemplo bem simples para o produtor conseguir compreender, é que a associação ela funciona como se fosse um registro de imóveis. Ela faz o registro desse crédito, tá? Que foi medido, foi inventariado, faz o registro e emite o certificado para o produtor. Esse crédito, hoje, ele fica custodiado dentro da associação. É para consulta pública. Se hoje vocês acessarem, por exemplo, o nosso site, abcarbon.org.br, vocês vão conseguir ver o que já tem certificado lá. Com a chave desse certificado, você consegue acessar os dados, né, da propriedade que foi medida, as coordenadas da área, o cadastro ambiental rural, a matrícula da propriedade, os documentos do proprietário. Só que, claro, os dados são dados sensíveis, então só quem tem a chave do certificado consegue verificar essas informações lá dentro. Muito bom. Aí, então, a minha propriedade é avaliada, eu tenho o meu crédito medido. E aí, o que eu faço com o crédito medido agora? Para quem que eu vendo isso? Quem que vai comprar isso? Vai transformar em dinheiro para mim? Perfeito, essa é a pergunta que eu mais escuto aqui. Quem é que faz a aquisição desses créditos hoje, né? São as empresas que estão poluindo, o governo também como um incentivador, e o próprio projeto de lei agora, né? Ele vai fazer a transição desse mercado e vai ser obrigado as empresas a compensarem as suas emissões. A partir de X toneladas de emissões, elas vão ter que comprar o crédito de carbono. E aí entra esse crédito certificado pelo agro. Hoje, por exemplo, esse crédito que está custodiado conosco aqui na associação, nós, associação, não comercializamos. Porém, a gente está desenvolvendo, né, um player internacional para fazer essa comercialização, para poder comercializar, inclusive, a nível global. Porém, a gente tem alguns desafios, né, que é a questão mesmo de segurança, transparência e rastreabilidade do crédito. Então, a gente precisa, quando o produtor autorizar a associação a transferir esse crédito para o player fazer a comercialização, a gente precisa rastrear ele lá dentro do player. Por quê? Porque N pessoas vão comprar, vão vender, pode comprar 1, 2, 10 créditos. Vai chegar um dado momento que uma empresa vai comprar para compensar. Quando ela fizer essa compra para compensar, a gente na associação precisa colocar lá compensado para a empresa tal e dar baixa nesse certificado. Então esse está sendo o maior desafio, mas a gente já está em tratativas e o nosso comprometimento é que até o final do ano a gente já quer efetivar a primeira comercialização dos créditos de carbono que estão certificados conosco. A associação vai ser uma espécie de corretora entre quem tem o crédito para vender e quem tem dinheiro para comprar ou tem uma dívida qualquer para compensar esse crédito. É uma corretora? Não, a associação ela é uma certificadora do crédito de carbono, certifica e mantém ele custodiado para garantir a transparência e a segurança do processo para que não tenha duplicidade desses créditos. Nós somos o registro de imóveis e agora a gente está trabalhando para desenvolver as imobiliárias para fazerem essa comercialização, digamos assim. Ou seja, você só registra, mas alguém vai fazer a negociação, que não é. Exatamente. Tá bom. E isso é que vocês não estão definindo, não está claro ainda quem vai fazer essa negociação. Na verdade, até a gente está bem encaminhado já em negociações, inclusive com uma empresa americana para fazer isso. Só a gente está vendo como vai acontecer essa rastreabilidade dentro do software deles. A gente já conversou com empresas do Reino Unido, dos Estados Unidos, de Dubai também, dos Emirados Árabes, mas é bastante difícil fazer isso, né? E rastrear isso lá dentro. E a gente também tem a opção, né, de alguma empresa aqui dentro do Brasil fazer essa comercialização, porém, segundo o PL 412, vai ser uma empresa, vai precisar estar registrada também na CVM, tem todas as questões que a gente precisa respeitar de mercado. A bolsa pode ser uma corretora nesse processo também? É possível.
Quer dizer, isso vai ser definido ainda pela legislação e com esses entendimentos que está tendo por aí pela frente. Agora, uma pergunta, Rita. Você está dizendo que você consegue, através da inteligência artificial, medir as emissões de crédito de carbono de uma determinada área em tempo real. E isso fica sendo, você registra isso na sua associação e ela passa a ser um crédito vendável, negociável de qualquer forma, por qualquer mecanismo. A pergunta é a seguinte: você fez essa avaliação às 2 horas da tarde do dia 25 de outubro. E no dia 10 de novembro é o mesmo crédito? Como é que vai variar isso? Como é que o mercado vai fazer essa avaliação de variação possível? Tá. Assim, quando a gente faz a medição ali, o inventário, por exemplo, eu medi hoje. Quando eu meço esse crédito hoje, o crédito ele tem ano base do ano anterior até a data de hoje, tá? Aí ele vai poder usufruir de novo desse crédito, daqui a um ano ele pode, o produtor, solicitar a medição de novo. Então, ele é anual. O que que vai acontecer? E a gente precisa ter um olhar também para a questão da adicionalidade. O que que é a adicionalidade, né? Eu tenho a minha propriedade lá, eu não estou fazendo nenhuma plantação para sequestrar mais carbono. Porém, ela já está sequestrando. O que que é adicionalidade? É quando tu faz um reflorestamento, tu investe na área e ela passa a sequestrar mais crédito. Então, no próximo ano, quando o produtor vir aqui para pedir a certificação, se ele tiver a mesma quantidade de crédito ou mais, a gente vai deixar ele apto e certificar de novo. Porém, se o proprietário vir aqui e tiver menos créditos do que o ano anterior, provavelmente a gente vai deixar ele em stand-by por um ano para poder certificar depois, porque a gente precisa que tenha essa adicionalidade, é um dos pré-requisitos das empresas quando compram, enfim. Então a gente precisa trabalhar isso de conscientizar e educar o produtor nesse sentido. A associação é de mercado de carbono e metano. Como é que funciona o metano nessa circunstância? Então, o metano hoje ainda não tem um processo dele de como fazer uma medição. Inclusive, a gente está trabalhando nisso, né? Desenvolvendo alguns protótipos para poder instalar nas fazendas, nas propriedades rurais, para fazer essa medição. É um pouquinho mais complexo, tá? Para fazer efetivamente essa medição, porque são uma série de pré-requisitos para tu poder conseguir fazer esse tipo de medição. Então, o metano ainda não está tão evoluído quanto o crédito de carbono, que também são, inclusive, são dois assuntos, né, muito recentes, então muito novo, assim, para todo mundo. Então, é um mercado que ele começou a acontecer agora e vai evoluindo. E aí sim, depois, quando a gente conseguir medir o metano, aí sim a gente pode falar mais sobre ele. Rita, vamos fazer um pequeno intervalo agora, e a gente volta em seguida para continuar nossa conversa. Eu vou deixar 2 perguntas no ar já para você. A primeira pergunta, você preside a associação. A associação pressupõe sócios. Queria que você falasse para a gente quem são os sócios da associação de crédito de carbono e metano que você comanda. E a segunda coisa é, onde é que está a parte, digamos, científica, os laboratórios que você trabalha para que essa medição seja rastreada, como você falou, e tenha uma credibilidade de caráter internacional, uma certificação aceita no mundo inteirinho. Então, nós vamos fazer uma pequena interrupção, rapidinha, voltamos daqui a pouquinho. Até já. Oi, gente. Hoje aqui no República Agro, estou tendo uma conversa muito interessante sobre um tema que tem incomodado muita gente, preocupado muita gente e muita indefinição clara de caráter legal sobre o assunto. Então, que é o assunto de crédito de carbono. Então, estamos esclarecendo aqui essas questões todas com a Rita Ferrão, que é a presidente da AB Carbono. É uma associação, na verdade, que cuida do crédito de carbono e metano em nível nacional e que desenvolveu uma tecnologia que permite avaliar o crédito de carbono de uma propriedade em tempo real, desde que haja uma visão de satélite muito clara através da inteligência artificial. Então, é uma coisa moderna, interessantíssima. Rita,
Outra nossa conversa aqui, você preside uma associação brasileira de crédito de carbono e metano. A associação pressupõe sócios. Quem são os seus sócios? Hoje nós temos associados tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, né? Empresas do setor de energia, do setor de eletromobilidade, prestadores de serviços também, que prestam serviço de consultoria na parte de medição, inventário de crédito de carbono. A gente tem ali uma gama de associados. Bastante pessoas físicas também se associam. O valor da nossa associação é R$ 1 por mês, então é um valor muito pequeno se tu for ver. E aí o pessoal acaba, né, aderindo bastante pelo tema e pela importância mesmo. Você é um cartório que vai registrar, entre aspas, o cartório vai registrar o crédito de carbono de cada pessoa, física ou jurídica, na sua propriedade. Então, você tem um registro, esse registro vai dar oportunidade para que esse crédito seja vendido mais tarde para uma pessoa que tem interesse a resgatar seu equilíbrio na área ambiental. Bom, uma questão que me chama a atenção. Isso tudo, particularmente o processo técnico de medição em tempo real, é feito aonde? Algum laboratório, alguma entidade associativa, alguma academia? Como é que funciona essa medição? Na verdade, todo o processo de medição, ele foi desenvolvido por uma empresa de tecnologia. Ela tem sede no Rio Grande do Sul e tem parceria com a associação, contrato, né, de uso do software pela associação. E aí a gente consegue, né? A empresa de tecnologia faz todo esse processo, tem toda a parte de TI que desenvolveu toda a tecnologia, né? Mas essa empresa é privada? É privada, sim. É uma E empresa fica onde? parceira nossa, uma empresa que a gente faz parte também, porque a gente que desenvolveu, né, o software, o algoritmo, é uma coisa bastante complexa, se tu for ver, né, porque a gente treinou uma inteligência artificial, uma rede neural, para fazer toda essa medição, né, dos mapas, e isso a gente consegue hoje, graças à inteligência artificial, fazer uma avaliação acima do solo e abaixo do solo, então a gente consegue fazer uma varredura nas propriedades, né, metro a metro. Então a gente levou um tempo, né, desenvolvendo esse algoritmo. A gente compilou mais de 100 artigos, né? A gente leu, eu li inclusive, tá? Os artigos para a gente conseguir chegar a um algoritmo que conseguisse fazer isso, tá? Todo esse processo de medição. É uma coisa fantástica essa que estão fazendo aí. É fantástica, é uma coisa que vai dar uma agilidade enorme ao mercado de carbono e no futuro de metano também. E, portanto, é um instrumento extraordinário de avanço para o produtor rural. Algumas perguntas que estão surgindo aqui. Há uma discussão, eu já ouvi várias vezes essa discussão, que, por exemplo, com o Código Florestal, a gente é obrigado a ter na propriedade uma área de APP, uma área de reserva legal e tal coisa, e que essas áreas, como são obrigadas por lei a ter na propriedade, elas não vão entrar na medição do crédito de carbono. Como é que você está vendo isso? É assim mesmo? Na verdade, qualquer área, né, de mata e de campo que sequestre carbono, ela é apta, né, está gerando efetivamente o crédito de carbono ali. Então, hoje, quando a gente faz a medição da propriedade, a gente mede a propriedade num todo, claro que batendo com o cadastro ambiental rural e a matrícula da área, a gente mede toda a propriedade e faz o balanço dela, tanto de emissão quanto de sequestro, e aí ele te dá o resultado final. Então, por exemplo, se uma propriedade, uma área que a gente triangular ali com software, ela for emissora, vai aparecer o quanto ela está emitindo de carbono para a atmosfera, em tempo real. Então a gente faz a medição de toda a propriedade. Então, mas essa questão legal que circula por aí, não. Reserva legal é reserva legal, você é obrigado a ter. Então, ela não vai entrar como uma sequestradora de carbono, que você é obrigado a ter. É assim Ela mesmo? vai, ela vai entrar, ela entra, né, porque ela efetivamente está sequestrando o carbono da atmosfera. Vamos supor propriedade híbrida, que tem muito aqui em São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, que tenha lá cana-de-açúcar, tem a soja e tem a laranja, cultura permanente, o café. Então, ela tem diferentes emissões por diferentes áreas, né? Cana-de-açúcar tem uma cana nova, uma cana de segundo corte, terceiro corte, ela muda isso.
Então, a medição é naquele momento, de acordo com aquela imagem satélite, é que vai ser feita a medição. Não importa se é uma cana de primeiro corte, segundo corte, bolsoqueira, se é uma soja que já está pronta para colher, não. Isso é feito naquele momento, né? Daquele E isso é momento, que em tem que ser tempo feito real. anualmente. Cada ano que vai funcionar. Anualmente o produtor vai desfrutar disso, aí entra aquilo que eu falei, né? A gente aposta muito, a gente trabalha muito em cima da educação e da conscientização, né? De que o produtor vai ter isso, ele vai produzir um alimento e ele vai produzir de forma sustentável e vai ter uma terceira renda, que é o crédito de carbono. Então, quanto mais ele investir naquela propriedade, tiver um manejo mais adequado, ele vai poder usufruir do crédito de carbono no ano seguinte. Todo ano ele vai poder fazer o inventário e fazer a certificação, desde que ele mantenha o estoque de carbono mais a adicionalidade, que é o que a gente acredita que vai acontecer. Tá. No caso do metano, que a gente pode, de maneira mais corriqueira, achar que é o arroto do boi, você tem a pastagem sequestrando o carbono e o boi eventualmente emitindo metano, né? Isso vai entrar na conta final, as duas coisas entram na conta final. Exatamente, daí faz o balanço, né, do quanto está emitindo e do quanto está sequestrando. Para isso que a gente está desenvolvendo essa outra tecnologia, né, para poder fazer a medição efetiva do metano, né? Ô Rita, você tem muitas propriedades já medidas? Já temos várias propriedades medidas em todo o Brasil, a gente já tem muitas certificadas, mas a gente tem um produto aqui dentro que é a verificação. O que é a verificação? Basta tu enviar as coordenadas da área ou o KML ali da área para a gente poder fazer a medição. Isso tem um custo de R$250 só para dar uma estimativa para o proprietário de quanto que tem de crédito de carbono na propriedade dele. É um aproximado, ele já consegue ter isso daí de pronto, a gente entrega em um dia útil. Bom, então eu quero fazer medição na minha propriedade. Entro em contato com vocês, vocês vão lá e fazem a medição. Isso tem um custo para mim? Isso tem um custo de R$250 e a gente entrega no mesmo dia. Basta tu entrar ali no nosso site. Qual é o custo? Um custo de R$250. Hoje basta entrar ali no nosso site, tem o nosso botão de WhatsApp, tem o contato por e-mail ali, solicita ali uma verificação e a gente vai mandar todo o passo a passo, como é que faz, e vai explicar tudo ali, como é que funciona, e o custo é R$250 e a gente entrega no mesmo dia. Num dia resolve tudo. Puxa vida, Rita, é uma coisa espetacular. Você está morando aonde, Rita? Eu fico um pouco no Rio Grande do Sul, um pouco em Brasília, assim anda a vida, ultimamente. Fica andando por aí. Mas o laboratório fica no Rio Grande do Sul, né? A empresa que faz Fica, a as... empresa de tecnologia fica no Rio Grande do Sul e a sede da associação fica em Brasília. Fica em Brasília, tá bom. Qual é um WhatsApp ou um endereço onde a pessoa que está nos ouvindo pode entrar em contato com você, Rita? O WhatsApp ele é o 061 40 40 42 41 ou pelo site abcarbon.org.br. Tá bom. Rita, muito obrigado por essa conversa, viu? Foi um prazer muito grande conversar com você aqui. É um tema que tem gerado muita controvérsia e muita preocupação no campo, né? Eu ouço, inclusive, algumas discussões dizendo que esse negócio aí vai acabar sendo pago pelo produtor, que vai ganhar vai ser a trade, vai ser a indústria de transformação, o produtor vai ficar fora desse negócio aí. Mas pelo que está mostrando para a gente, o produtor vai ter o crédito de carbono dele. Ele vai comercializar o crédito de carbono dele. E quem tiver que compensar alguma coisa vai ter que pagar para o produtor o seu crédito de carbono. Isso é que nos dá um horizonte muito positivo. Estou falando uma coisa certa, né, Rita? Exatamente. É isso daí, e o produtor rural, a área rural, é onde tem a maior capacidade de geração de crédito de carbono hoje. E o Brasil, como tem uma vasta área de terra, é o maior produtor, vai ser o maior produtor de crédito de carbono do mundo. Por quê? Eu tenho conversado com os outros países, eles não têm área para plantar, para reflorestar. E nós temos muita área. Inclusive que a gente deve aproveitar isso e, por isso, conscientizar o produtor e comercializar esses créditos de carbono. Muito bom. Ita, muito obrigado. Foi um prazer conversar com você
e você está dando para todos nós uma informação realmente preciosa. Muito obrigado, sucesso para você. E se precisar de qualquer coisa, conte conosco aqui no República Agro, tá bom? Muito obrigada pelo convite e obrigada por estar aqui. Então tá bom. Olha, gente, que conversa interessante, né? O tema do crédito de carbono é uma discussão que não acaba nunca, tem a questão legal, tem a questão do mercado livre, o mercado controlado, regulado, tem uma série de discussões sobre como vai funcionar o mercado de carbono. O que importa, para mim que sou produtor rural, para quem é produtor rural, é o seguinte: quanto é que eu posso ganhar nesse negócio de mercado de carbono? E o que a Rita está dizendo é que ela pode medir de uma maneira tecnicamente desenvolvida por uma empresa de pesquisa dela, ligada a ela, em tempo real, de acordo com a inteligência artificial, aquilo que é emitido e pode ser medido por imagem satélite. É uma coisa espetacular. Vamos ficar atento a isso, pode ser uma grande saída para todos nós. Até a próxima, se Deus quiser.